Parentalidade Preta não é um perfil. Ele é uma iniciativa independente, uma trincheira viva de afeto, crítica e memória. Aqui eu não crio conteúdo, eu construo possibilidades. E se você deu o play, você entrou nessa construção. Então assume, você também é responsável por manter esse espaço de pé. Aqui no seu tocador de podcast você pode fazer o seguinte: avalia com 5 estrelas, dá um like ou algum fator positivo, comenta esse episódio e encaminha para alguém. Essa série não é patrocinada por nenhuma plataforma. Ela nasce do compromisso com a racialidade preta, com a necessidade de dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso não renda like nem contrato. Irredutivelmente Negro é uma série que não romantiza o Marte e nem pasteuriza o revolucionário. A gente vai juntos atravessar as fraturas do mundo colonial. Não vou te prometer cura, mas também não vou permitir o silêncio. Eu te garanto, a consciência vai chegar por qualquer meio necessário. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, e esse é o especial Fanon, Irredutivelmente Negro. Capítulo 13, 1961. Os Condenados da Terra revela a urgência que Fanon tinha em entregar à África e à América Latina e aos países do terceiro mundo o seu manual derradeiro, a evolução lógica que anos de experiências em traumas coloniais pode construir com a praxe revolucionária. O médico, que atendia clandestinamente pacientes vítimas de tortura e formalmente seus torturadores, conhecia de perto as duas faces do colonialismo, unidas por um mesmo fio condutor: a violência. A obra foi feita de maneira explosiva, sem pausas, com a urgência que 5 capítulos muito bem estruturados poderiam entregar, algo que um pesquisador ávido desenvolveria em muito tempo, mas com a ajuda de 2 datilógrafas, Fanon tirou da mente a sequência que formaria. Os títulos dos capítulos são Sobre a Violência, Grandezas e Fraquezas da Espontaneidade, Desventura da Consciência Colonial, Sobre a Cultura Nacional e Guerra Colonial e Distúrbios Mentais. Sobre a violência, eu já expus aqui no episódio anterior. Eu vou falar um pouco mais dos outros capítulos. Em Grandezas e Fraquezas da Espontaneidade, Fanon analisa a primeira centelha da revolta, o momento em que o colonizado, movido pelo instinto e pela raiva acumulada, rompe o medo. A espontaneidade é um instante em que o corpo se revolta antes mesmo que a consciência se organize. É um grito que vem antes da palavra. Fanon reconhece a grandeza desse impulso porque ele revela a tomada de consciência inicial, o despertar da dignidade. Mas ele adverte, a revolta, se permanecer apenas como emoção, se esgota. A libertação precisa transformar o fogo do instante em chama contínua. Precisa de estrutura, direção e projeto político. Ele alerta que a luta desorganizada pode ser facilmente cooptada ou esmagada pelo colono. A espontaneidade é uma força vital, mas sem estratégia, vira desperdício de coragem. Fanon defende que o papel dos militantes e dos intelectuais revolucionários é transformar esse impulso em propaganda, canalizar o grito em construção. A liberdade, para ele, não nasce na fúria, mas sim na consciência. No capítulo Desventuras da Consciência Nacional, Fanon observa o que acontece depois da independência, e o que ele vê é devastador. A mesma burguesia nacional que antes pregava a libertação passa a reproduzir o papel do colono. Em vez de reconstruir o país a partir do povo, ela se conecta em ocupar o lugar do antigo dominador, preservando as estruturas coloniais. Os símbolos mudam, mas as hierarquias permanecem. O poder político torna-se um simulacro de sabedoria e o nacionalismo vira uma máscara para novas formas de exploração. Fanon denuncia essa independência sem libertação, esse projeto que mantém o povo na miséria enquanto as elites se aproximam das antigas metrópoles em busca de prestígio e consumo. A burguesia nacional é, diz ele, incapaz de desenvolver um verdadeiro capitalismo produtivo e limita-se a intermediar os interesses estrangeiros, tornando-se uma classe parasitária. Ele chama isso de traição da revolução. O perigo, então, não é apenas o inimigo externo, mas o colonizador reencarnado no próprio governante. A consciência nacional, se não se enraizar nas massas, denegra em burocracia, culto à personalidade e à corrupção. A libertação verdadeira exige vigilância ética, autocrítica e uma profunda reeducação política do povo. O quarto capítulo, sobre a cultura nacional,
desmonta a ideia de que a cultura seja um tesouro estático de tradições imutáveis. Para Fanon, a cultura é um movimento. Só existe de fato quando o povo luta para existir. Durante o domínio colonial, o colonizado é convencido de que não tem cultura e de que tudo que o define é inferior ou é folclórico. Muitos intelectuais reagem a isso buscando refúgio em um passado idealizado, mas Fanon alerta: esse retorno romântico à tradição é um engano. A cultura não é um museu, ela vive no presente da luta e é na resistência que o povo reencontra o sentido da sua arte, de sua língua e de seus gestos. A canção, a dança, o provérbio e a fé deixam de ser simples formas de expressão e se tornam armas simbólicas. O tambor, o corpo e a palavra passam a carregar o peso da insurreição. Por isso, Fanon propõe uma cultura nacional que não seja uma cópia nem nostalgia, mas criação nova, nascida do encontro entre a tradição e a libertação. A cultura, diz ele, não deve se fechar no particularismo, mas se abrir para o universal humano que nasce das lutas concretas. Ela é o que liga o povo à sua humanidade, e a revolução é o seu verdadeiro palco. Em Guerra Colonial e Perturbações Mentais, Fanon fala como médico, mas escreve como profeta. Ele mostra que o colonialismo não fere apenas o corpo, ele adoece a mente. Trabalhando como psiquiatra no hospital de Bill da Joinville, Fanon observou que tanto o colonizado quanto o colono carregavam marcas psíquicas da violência. Fanon descreve casos clínicos de soldados franceses torturados pela culpa e de combatentes argelinos atormentados pelo fantasma da guerra. A guerra colonial é uma fábrica de loucura. O psiquiatra percebe que não há cura possível senão a libertação política. A descolonização é, nesse sentido, uma terapia coletiva. Ela devolve à humanidade um equilíbrio psíquico perdido. Fanon transforma o consultório em campo político e a medicina em ato revolucionário. No final de Os Condenados da Terra, Fanon lança um apelo mais radical de toda a sua obra. É preciso reinventar um tipo novo de ser humano. Ele rejeita a Europa não por desprezo, mas porque ela fracassou, porque o humanismo que ela criou foi construído sobre a desumanização de outros povos. A tarefa das nações recém-libertas, diz Fanon, não é repetir o erro europeu, não imitar, mas reinventar. A descolonização é mais do que a questão de bandeira ou governo, é uma transformação ontológica. Trata-se de redefinir o que significa ser humano depois do horror. Ele escreve, abre aspas, não queremos nos comparar a ninguém, queremos ser o homem que recomeça, fecha aspas. Esse é o chamado à responsabilidade universal não eurocêntrica nascida da dor e da esperança dos oprimidos. Fanon termina não com raiva, mas com um desejo, que o mundo encontre a si mesmo na dignidade dos que resistiram. Após dias intensos de trabalho em Gana, um mal-estar o fez ir para a União Soviética se tratar. Voltando, sabia que deveria encerrar a escrita da obra que eu te apresentei superficialmente há instantes. Teria que ir para os Estados Unidos, coisa que não queria. Ele viajou a contragosto. Os Estados Unidos o aguardavam com promessas de tratamento, mas ele sabia que havia ironia nisso. O Império oferecendo cuidado ao anticolonialista aceitou não por confiança, mas por urgência. Uma revolução em curso e um corpo que já não obedecia. Levou consigo anotações, rascunhos, cartas e um punhado de fé. Fanon não queria curar apenas o que matava por dentro, queria se manter vivo o bastante para ver o povo vencer. O ano era 1961. O planeta parecia febril, suspenso entre o medo e a esperança, o medo e a incerteza. Guerras de libertação incendiavam continentes, golpes de estados varriam governos frágeis, muros eram erguidos e sonhos derrubados. O mundo respirava com dificuldade, mas ainda respirava. Na África, o mapa mudava de cor. Novas bandeiras se levantavam onde antes havia colônias. O Congo chorava a Patrice Lumumba, mártir de uma independência que veio cedo demais para um mundo ainda atrasado em humanidade. A Argélia sangrava, rasgando o véu da França com a faca dos que não aceitavam ser eternamente estrangeiros na sua própria terra. Em Gana, Kwame Nkrumah tentava sustentar o panafricanismo sob o eco das potências, erguendo a voz por um continente que ainda aprendia a dizer nós. Do outro lado do oceano, os Estados Unidos também ardiam. Martin Luther King Jr. marchava com ternos gastos e olhos cansados, rezando com o povo, acreditando que o amor ainda podia salvar a América.
Falava de dignidade como quem segura um espelho trincado. Malcolm X, no norte industrial, gritava nas esquinas do Harlem. Não pedia direitos, ele exigia respeito. E ele perguntava: quem te ensinou a se odiar? Suas palavras cortavam como lâmina, e Fanon o entenderia sem tradução. Ambos sabiam que o racismo não era desvio, era uma arquitetura, era o esqueleto do mundo moderno. Entre eles, James Baldwin escrevia. Misturava fé e raiva, ternura e fogo. Ele publicaria Ninguém Sabe Meu Nome, tentando costurar a humanidade nas frestas de um país que fingia ser livre. E nas salas abafadas da universidade, Angela Davis, ainda estudante, mergulhava em Marx e Hegel, percebendo que a luta racial não podia se separar da luta de classes. Ainda era semente, mas já brotava em meio ao cimento da construção. Enquanto isso, o Brasil tropeçava nas próprias ilusões. Jânio Quadros renunciava, João Goulart assumia sob a sombra dos quartéis e a elite branca insistia no mito confortável da democracia racial. Enquanto os Estados Unidos encaravam seus demônios, o Brasil fingia que eles nunca existiram, mas o país pulsava em outro compasso. Nos palcos, Abdias Nascimento transformava o teatro experimental do negro em trincheira e altar. Nos versos, Solano Trindade fazia da poesia um tambor contra o silêncio. No cinema e no teatro, Ruth de Souza abria caminho com dignidade e talento, forçando o país a se olhar no espelho. E Lélia Gonzalez, ainda jovem, observava tudo com olhos atentos, preparando o pensamento que, anos depois, desmontaria o mito da harmonia racial com a precisão de uma cirurgiã de alma. Enquanto o mundo girava, Fanon escrevia. Deitado, ditava correções, respondia cartas, trocava ideias com seus companheiros de luta. Entre uma febre e outra, construía um livro que era ao mesmo tempo um diagnóstico e um grito. Era Os Condenados da Terra. Cada frase era escrita contra o tempo, como se a palavra pudesse deter a própria morte. Falava da descolonização como quem escreve um parto, doloroso, sangrento e necessário. E acreditava que a libertação de um povo não se faz com armas, mas com a consciência. No fim daquele ano, o livro ficou pronto. Chegou às livrarias da França e, como um trovão, atravessou o Atlântico. A primeira edição se esgotou em dias. Nas universidades, Sartre o chamava de o mais importante texto político de uma geração. Nas ruas, os jovens liam como quem segurava uma arma nova. Fanon não viu a efervescência das ruas, mas viu o suficiente. 1961 foi o ano em que o mundo inteiro respirou pólvora, esperança, medo e incerteza. Martin Luther King rezava, Malcolm X gritava, Baldwin escrevia. Em 6 de dezembro souberam. Frantz Fanon, 36 anos, sucumbiu à leucemia em um hospital em Bethesda, Maryland. Lucidez impacta. Espírito em combate. O pedido, ó meu corpo, faz de mim um homem que questiona, parecia fazer mais sentido agora do que 9 anos antes, quando tinha sido escrito em pele negra máscaras brancas. O corpo de Fanon sucumbiu e foi levado à Argélia, terra pela qual ele deu tudo até o último fôlego. No entanto, com toda a serenidade, acho que seria bom que certas coisas fossem ditas. Essas coisas eu as direi, não as gritarei, pois há muito o grito saiu da minha vida e se fez tão distante. E naquele mesmo instante, o mundo pareceu se inclinar em silêncio. Frantz Fanon estava morto. Frantz Fanon morreu em 6 de dezembro de 1961 em Washington. 36 anos. Poucos dias antes, em Tunis, ele havia terminado a revisão das provas de Os Condenados da Terra. Quis que o livro fosse publicado imediatamente. Insistiu para que o fizesse sem demora. E a primeira cópia impressa lhe foi entregue 3 dias antes de sua morte. Essa pressa não era vaidade, era consciência. Ele sabia que não lhe restava muito tempo. Sabia que cada minuto era uma batalha contra o esquecimento. E quis, até o fim, que sua voz se unisse aos povos que lutavam. Fanon não foi teórico enclausurado. Ele viveu o que escreveu.
Ele escreveu o que viveu. A escrita para ele era um ato de guerra. A medicina, um ato de libertação. A revolta, uma necessidade de lucidez. No momento em que a Argélia estava prestes a conquistar sua independência, ele quis deixar aos homens um testemunho, não de vitória, mas de vigilância. Sabia que a libertação não era um ponto de chegada, mas o início de uma nova responsabilidade. Seu livro é um aviso aos vencedores. A liberdade não é uma herança, é uma construção. Como editor, lembro-me da força de sua voz. Fanon não pedia nada, ele afirmava. Falava com aquela calma das pessoas que carregam o inevitável. Quando li suas últimas páginas, compreendi que ele havia ultrapassado todos nós. Havia ido mais longe que Sartre, mais fundo que os políticos, mais humano que os ideólogos. Sua revolta não era apenas política, era ética. Ele queria salvar o homem daquilo em que a colonização o havia transformado, em um ser dividido, mutilado, desfigurado. Em seus últimos dias, Fanon lia os relatórios médicos com o mesmo rigor como que lia um tratado sobre libertação. Não havia rancor nele, apenas uma lucidez serena. Dizia, a causa continua. Quando recebi a notícia de sua morte, pensei imediatamente na sua frase: cada geração deve descobrir a sua missão, cumpri-la ou traí-la. Ele descobriu a sua e a cumpriu até o fim. François Maspero, Paris. A morte de Frantz Fanon é uma perda profunda não apenas para a Argélia, mas para toda a África e para todo o mundo. Ele dedicou sua vida, sua inteligência e a sua energia à causa da liberdade dos povos colonizados. Fanon era um homem de ciência e de ação. Um médico que conhecia as feridas do corpo, mas que compreendia ainda melhor as feridas da alma. Ele sabia que a doença do colonizado é a doença do sistema colonial. Quando eu o conheci em Gana, ele já era um homem esgotado pela doença, mas jamais viu alguém em quem o sofrimento físico convivesse com tanta intensidade de espírito. Mesmo enfraquecido, falava da revolução com a convicção de quem a vive. Para ele, a luta pela libertação da Argélia era inseparável da libertação de toda a África. Ele acreditava que o destino dos povos colonizados era um e que a vitória de um seria o anúncio da libertação de todos. Fanon compreendia o colonialismo em toda a sua profundidade. Sabia que ele não era apenas dominação política, mas a desumanização cultural e espiritual. Sua contribuição essencial foi revelar o que o colonialismo fazia ao homem, tanto ao colonizado quanto ao colonizador. Ele via a libertação não apenas como uma mudança de bandeira, mas como uma cura moral. E é isso que torna sua obra indispensável à reconstrução do continente africano. Fanon era, ao mesmo tempo, um revolucionário e um humanista. Ele acreditava no homem novo que surgiria das cinzas da dominação. Ele não tinha ódio, tinha fé. Fé na África, fé na humanidade. Sua morte é uma tragédia, mas sua vida foi uma chama, e as chamas não se apagam. Continuam acesas nos corações de todos aqueles que lutam por uma África livre e unida. Em nome do povo de Gana, inclino-me diante a sua memória. Fanon pertence agora à história, mas sua palavra pertence ao futuro. Kwame Nkrumah, presidente da República de Gana. Esses textos eu retirei de um documento publicado em 1962 após a morte de Frantz Fanon na revista a qual ele dedicou muito da sua intelectualidade. O nome da revista é Presença Africana. O documento contém homenagens de diversos outros intelectuais. É um historial dedicado à sua memória, onde não poderia faltar um depoimento que, na minha opinião, foi o mais marcante, de um dos autores que nos ajudou muito ao longo desse especial, Aimé Césaire. Seu depoimento se intitula Eu Encontrei Frantz Fanon. E ele diz o seguinte, abre aspas, eu o encontrei pela primeira vez quando ele ainda era um estudante no colégio em Fort-de-France. O que me surpreendeu imediatamente nele foi a intensidade. Fanon possuía em grau raro essa paixão de compreender, que é o primeiro grau da grandeza. Desde muito jovem, ele queria entender e compreender em profundidade. Para ele, o pensamento não era jogo, nem distração. Era uma urgência, uma arma, uma forma de fidelidade à condição humana. Depois houve o homem político, um homem de ação, um homem inteiro. Fanon nunca conheceu a duplicidade. Era de uma franqueza às vezes brutal, mas sempre leal. A retidão era nele uma virtude natural, e mesmo sua cólera, aquela cólera lendária que o tornava às vezes difícil, nascia de uma recusa absoluta ao compromisso. Ele não suportava a mediocridade, a rotina e o servilismo.
nada lhe repugnava mais que a complacência dos colonizados diante do colonizador. Ele quis ser fiel à sua verdade, fiel à sua visão e fiel à sua revolta. E ele pagou o preço por essa fidelidade. De certo modo, Fanon foi o primeiro dos descolonizados, o primeiro a se libertar interiormente do peso esmagador das servidões mentais. Ele não se contentava em denunciar, ele se descolonizava a si mesmo. Fanon era um homem que a teoria e a prática se encontravam sem jamais se contradizer. Homem de ação, mas também pensador. Ele via na ação uma forma de pensamento e no pensamento uma forma de ação. Aos olhos dele, agir e pensar eram dois modos de amar. Quando penso nele, penso em um irmão mais jovem, mas que já me ultrapassava em coragem. Ele me lembrava que o pensamento não é uma torre, mas um campo de batalha, e que a palavra, quando justa, é uma forma de risco. Fanon não acreditava em soluções fáceis. Sabia que libertar um povo é também curar suas feridas mais antigas. Ele havia compreendido que o colonialismo não se destrói apenas com armas, mas com consciência. E sua psiquiatria era também uma pedagogia de libertação. Nunca foi um homem de ódio. Mesmo quando denunciava, fazia em nome do homem total, do homem a ser reconstruído. Seu combate não era contra uma raça, mas contra o sistema que destrói a humanidade de todas as raças. E é por isso que sua morte ressoa como uma perda universal. Fanon morreu jovem, mas viveu intensamente. Sua vida foi curta, mas densa como uma epopeia. Ele nos deixou uma lição de dignidade, de coragem e de fé na revolução humana. De todos os meus encontros, nenhum me marcou tanto quanto esse. Fecha aspas. Frantz Fanon tinha fé na humanidade. Deixou isso claro no fim de Pele Negra, Máscaras Brancas, quando pediu que o homem nascesse de novo, não o mesmo europeu, mas um outro, capaz de construir o mundo a partir das ruínas do colonialismo. Se pensarmos a história moderna como um único dia de 24 horas, iniciando com a chegada de Colombo ao Caribe em 1492 e terminando agora, em outubro de 2025, o relógio da humanidade ainda corre sob os nossos pés. 5 séculos comprimidos em um dia e, nesse tempo condensado, a vida de Frantz Fanon duraria apenas 1 hora e 38 minutos, das 19h29 às 21h07, um lampejo intenso na noite que escurece. Dentro desse mesmo relógio, toda a sua produção, que vai de Pele Negra a Máscaras Brancas a Os Condenados da Terra, caberia em 24 minutos. Entre 20h42 e 21h06, ele escreve o que talvez teria sido a mais profunda tentativa da cura coletiva da modernidade. Pensar que apenas 9 anos separam aquele jovem psiquiatra martiniquenho de suas últimas palavras publicadas é compreender o tamanho do impacto da sua passagem. Em menos de meia hora simbólica, Fanon diagnosticou séculos de violência, devolveu ao homem colonizado a sua voz e apontou um novo começo para o mundo inteiro. 24 minutos bastaram para transformar a ferida em palavra e a palavra em caminho. Frantz Fanon, irredutivelmente negro, não tem um final formal. Como a vida de Fanon, ele termina abrupto, inacabado, como se ainda houvesse algo a dizer, e isso vai ser dito por você a partir de agora. Por isso, antes que as luzes se apaguem e o silêncio volta, eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui e te peço, quando a noite for mais preta, veja a luz em homens escuros. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que segurou a onda para que eu pudesse produzir toda essa série, e esse episódio encerra o especial Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro. Uma série que atravessou a história, política e subjetividade para compreender o homem que acreditou que a humanidade podia se reinventar. Todas as referências usadas aqui, livros, artigos, discursos e músicas foram estudadas, roteirizadas, narradas e editadas por mim, assim como todos os outros episódios dessa série, da pesquisa à curadoria, da gravação à finalização. Porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem patrocínio de marcas, portais ou instituições, feita com tempo, dedicação e fé no que é necessário dizer e fazer. Se essa série te atravessou e te ensinou ou te fez pensar de um outro jeito, eu te convido a ouvir o podcast Parentalidade Preta desde o começo. Cada episódio é uma parte dessa caminhada e todos se conectam. Se essa história te inspirou, segue o caminho. Depois dessa, ouça Diop e Estrelas Negras no Céu do Egito. Lá eu conto a vida e a obra de Cheikh Anta Diop, outro nome indispensável para quem quer compreender o mundo com os olhos pretos. O link está aqui na descrição. Se você acredita na autonomia e independência do Parentalidade Preta e se quiser fortalecer esse trabalho, o link para a campanha de financiamento coletivo também está na descrição.
com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam elas, você já me ajuda a manter viva essa iniciativa que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. E fica de olho no feed, porque sempre a noite escurece, mas o Parentalidade Preta acende mais uma luz. Eu vou ficando por aqui, e se você quiser entrar em contato com Parentalidade Preta, já sabe, @Parentalidade Preta em todas as redes sociais. Eu, pessoalmente, vou estar lá me esforçando para te responder sempre que possível. Beleza? Então é isso. A gente se ouve por aí.